psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia. Psicografado pela escritora espiritual Sônia Lopes, ditada pelo espírito Romeu Abrivic. Parte 1. Nasci em Roma. Os meus pais eram brasileiros. Papai viajava para muitos países a trabalho. Ele era um executivo. Mamãe o acompanhava para onde ele ia. E eu cresci conhecendo várias culturas. Meu pai era um homem muito bonito, porém assediado, e mamãe sofria com isso. Ele procurava me ensinar o respeito com as mulheres, mas eu nunca aprendi. Eu era um conquistador incontrolável. Não me apegava a nenhuma delas, por mais bonita que fosse. Não me importava com a classe social. Aos 18 anos, eu era um belo rapaz, alto, corpo bem definido, olhos verdes. Penso que era o meu olhar que hipnotizava, e para mim era divertido estar com elas. Nunca pensei que isso fosse trazer tantas consequências ao emocional das mulheres com quem tive um romance. Desencarnei aos 35 anos. Contraí uma doença, onde uma infecção generalizada me levou ao desencarne. Ainda no hospital me via fora do corpo. De um lado, homens que pareciam médicos. De outro, homens de semblante cruel, materializado, meio homem e meio animal. Horríveis. Um deles disse: "Chegou a hora do acerto de contas. Não vai ter ninguém para me impedir." Imediatamente, um homem que tinha uma luz azulada em torno de si disse: "Irmão, perdoa." "Nunca!" ele respondeu. "Nunca! Ele desonrou a minha filha, a minha amada Lúcia." Eu pensei: mas eu nunca nem namorei nenhuma Lúcia. O mentor falou: "Isso foi na vida anterior a essa, e você caiu na mesma fraqueza." E o mentor continuou a falar com o espírito das sombras: "Irmão, ele está sob a minha proteção." E o quanto eu estava cheio de espíritos que queriam se vingar de mim. O mentor me protegia e falava: "Cristo quer acolher vocês também. Aceitem a ajuda e deixem a vingança." Já se passaram mais de 100 anos. "Nunca!" respondeu outro. "Ele não merece proteção." E quando aquele grupo das sombras vieram sobre mim, vários mentores se colocaram de frente, e os espíritos da sombra recuaram, e eu fui levado para uma enfermaria, onde fiquei muitos dias, recebendo ajuda, até me recuperar. Parte 2. O estranho é que o meu corpo espiritual continuava vivo e com todas as lembranças da Terra. Passado alguns dias, o mentor que me protegeu veio falar comigo e perguntou: "Como está, Romeu?"
estou melhor. Venha, precisamos conversar. E me levou num jardim. Quando eu olhei para aquele céu azul, era tão vivo quanto eu. O mentor me olhou bem sério e me perguntou: você sabe por que você desencarnou tão jovem? Respondi: é um desperdício. Um homem bonito como eu morrer e deixar belas mulheres. O mentor continuou me olhando sério e perguntou: qual aprendizado você trouxe para o plano espiritual? Como assim? Eu tinha que trazer alguma coisa? O mentor falou: você, logo que se desligou do corpo físico pelo desencarne, se não fosse ajudado por mim, os seus desafetos teriam levado você para o abismo. Perguntei: é? E por que você me ajudou? Eu dava conta daqueles caras horrorosos. O mentor fez um gesto e balançou a cabeça decepcionado comigo e disse: será mostrado a você, Romeu, como foi a sua passagem pela Terra. E quem sabe, isso desperta em você o desejo de mudar para melhor. Antes de reencarnar, você passou por um longo processo de aprendizado aqui nessa colônia espiritual e não colocou nada em prática lá na Terra. Quantas vezes eu fui te intuir para o bem e você não me ouviu, pois estava preso nos prazeres, no ego, por ter uma boa aparência. Respondi ao mentor: boa aparência? Eu era lindo, cobiçado, disputado pelas mais lindas mulheres. Disse o mentor: mulheres que você enganou, dizendo que as amava. É impossível amar várias mulheres ao mesmo tempo. Isso não é amor. Amor é respeito, dedicação. Você deixou muitas delas grávidas. Algumas conseguiram equilibrar o emocional e criar os filhos sozinhas. Outras se perderam nas angústias, no desespero, fazendo abortos. Você tem ideia do que você fez? Parte 3. Quando comecei a me lembrar, as lembranças eram projetadas em uma grande tela, como no cinema. Eu vi as dores que causei nelas e só ali me dei conta do que fiz. Chorei. O que fiz foi horrível. Não tinha noção que cada mulher que enganei tinha um propósito na vida e eu as desviei do caminho. Eu não sabia por onde começar para resolver tamanho estrago. O nome do meu mentor era Ramiro. Ele era sempre sério e me disse: daqui em diante é disciplina e trabalho. Se prepare, pois vai ter que encontrar uma maneira de ajudar essas mulheres. E como vou fazer isso se eu morrer? Ramiro perguntou. Você se sente morto? Claro que não. Então, ao trabalho. Primeiro, você aprendeu aqui e foi superar os seus desejos, controlar, pois esse comportamento
já vem de outras vidas. Respondi: sim, eu sei, mas o que eu posso fazer se o prazer foi mais forte do que eu? Respondeu Ramiro sério. Aprenda a compaixão pelo próximo. Você deixou muitas mulheres em desequilíbrio emocional. Deixou elas doentes da alma, com dores emocionais, só para satisfazer os seus prazeres. Respondi: mas eu fiquei doente e morri, contraí doenças delas. Não, meu amigo, você contraiu em outras vidas, danificou o seu corpo espiritual por falta de cuidados com o teu corpo físico. Parte 4. E assim foi. Fui convocado para trabalhar nas enfermarias, onde chegam todos os dias desencarnados. Eu não sabia por onde começar. Eles chegam doentes, desequilibrados, viciados de todas as formas. Uns são calmos, outros são difíceis de lidar. Passei anos e anos auxiliando até chegarem as mulheres que fiz tão mal na terra. Quando olhei para Natalie, ela estava irreconhecível e era uma mulher linda com quem tive um romance. O meu mentor me falou: Natalie sofreu uma depressão severa quando foi abandonada. Estava tudo pronto para vocês casarem. Respondi: eu não queria me casar com ela. Então, por que lhe deu esperanças? Respondi: ah, elas são bobas, acreditam em tudo. Romeu, aprenda a respeitar os sentimentos alheios. Cuide dela, pois a depressão e o desequilíbrio emocional levou ela a vários internamentos psiquiátricos. E com isso, o ódio que ela sentia por você atraiu outros desencarnados na mesma vibração que ela. Ela desencarnou por overdose de remédios e é sua responsabilidade cuidar dela. Então, passei a cuidar de Natalie por semanas na enfermaria. Ela não me reconhecia, pois o seu psiquismo estava danificado pelo que eu causei a ela. Meses cuidando dela, e aos poucos ela foi recobrando o psiquismo. E o mentor Ramiro nos chamou para uma conversa e disse: Natalie, entendo a sua dor, mas é o momento de limpar o seu coração do ódio. Desde que você chegou aqui, Romeu tem cuidado de você, e essa é a forma dele reparar o mal que lhe fez. E ela chorava. O mentor continuou: busque o equilíbrio nas orações. Muitas mulheres se reúnem em uma sala de oração. Mulheres que passaram pelo mesmo problema que você. Faça amizade com elas e renove as suas forças. Parte 5. E assim foi a minha missão aqui nessa cidade espiritual. Cada mulher que chegava nas enfermarias que prejudiquei, eu cuidava, e isso levava um longo tempo. Esse trabalho me tornou um espírito melhor, mais consciente.
tão consciente que pedi ao meu mentor que gostaria, se possível, eu reencarnar como mulher, para entender o quanto é perigoso e frágil o emocional feminino. Bem, respondeu o mentor Ramiro, você está há muitos anos trabalhando aqui. Vamos então iniciar o projeto da sua próxima reencarnação. Qual é o seu plano para ajudá-la na Terra? Respondi, quero ensinar mulheres a cuidarem do emocional. Não quero me casar. Quero me dedicar única e exclusivamente a ajudar as mulheres. Depois de meses organizando tudo para reencarnar, foi decidido. Nascerei em um lar onde os meus pais me incentivarão a ser uma devotada freira e cuidarei de crianças até a fase adulta, em um lar de órfãos, onde muitas mulheres que em tantas vidas eu lhes fiz mal, passarão na minha vida. Eu serei uma freira devotada e terapeuta para corrigir os meus erros e ajudá-las a cuidar do emocional. O que seria do nosso espírito, que é eterno, sem a misericórdia divina? Deus não se limita em nos ajudar, só depende de nós. Fim.